Fala aí, pessoal, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, antes de começar o vídeo, aquele recadaço, né? Sorteio aí das camisas do Vascão tá perto de acontecer. Já em breve a gente vai fazer o primeiro sorteio aí, pessoal. Pra você que não sabe, tá rolando sorteio aqui das camisas do Vascão, 2 camisas. Pra você concorrer, até quem sabe ganhar, é muito simples. Só você se inscrever nos meus 2 canais que estão aqui na descrição. O link está aqui na descrição, só você clicar, se inscrever lá. Importante também você me seguir lá no Instagram para você acompanhar quem será o ganhador, porque é lá que eu vou colocar o sorteio, pessoal. A gente vai sortear primeiro uma camisa e depois outra, viu, pessoal? Fiquem aí atentos que em breve já vai acontecer o primeiro sorteio. Uhul! Bom, pessoal, vamos para o que interessa, as notícias do Vascão, né, meus amigos? O Vasco vai apresentar hoje às 6 horas da tarde o Ramon Menezes, pessoal. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o Antônio Lopes, que deu umas declarações aí, falando sobre o elenco do vascaíno. Também vamos falar sobre a lesão do Thales Magno. Vamos falar aí do Fred Lopes, que se candidatou à presidência do Vasco. Mais um candidato aí. E por último, vamos falar sobre o meio argentino Nicolás Oroz. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Só dá essa força aí, se inscreve aí. A gente tá quase chegando aí a 90 mil inscritos. Dá essa força, colabora aí. Compartilha com seus amigos, muito importante trazer mais vascaínos aqui para o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui todos os dias. A paralisação pelo coronavírus teria aí ajudado o garoto Thales Magno a se recuperar aí da sua lesão, infelizmente no seu pé esquerdo, pessoal. Para quem não se lembra, o garoto sofreu uma fratura aí no carnaval. Ele está se recuperando aí no 5º metatarso do seu pé esquerdo e tenta buscar um recondicionamento físico após o osso se recuperar. O jogador ganhou tempo agora com essa parada para o coronavírus, que ele vai ter um período de recuperação melhor e pode aí voltar a ajudar o Vasco assim que as atividades voltarem normalmente. O Vasco também busca uma negociação com o jogador. Infelizmente, devido à lesão dele, o Vasco terá que esperar mais alguns meses para ver se pinta alguma proposta de algum clube europeu. O Vasco precisa ir vender algum jogador nessa temporada, mesmo sem a parada para o coronavírus. O Vasco já precisava, era uma grande necessidade do Vasco, uma venda de algum garoto. E agora, com essa parada, perca de dinheiros, perca de rendas, principalmente o Vasco vai ter que focar muito em vender jogadores, pessoal. O Thales Magno é um grande ativo do clube e o Vasco pretende sim vendê-lo, mas com o jogador parado isso fica meio impossível de acontecer. Outros jogadores que poderiam ser vendidos pelo Vasco, no caso do Marrone, vem vivendo uma péssima fase. O jogador não fez nenhum gol em 2020 e segue amargando aí uma péssima fase dentro do clube. Torcemos aí para a recuperação mais rápida aí do Thales Magno. Como disse o seu médico, ele acha que ele foi o menos afetado pelo isolamento que o jogador vem tendo, porque ele depende apenas da consolidação óssea e precisa apenas de tempo. Na verdade, ele acha que o garoto ganhou mais tempo com tudo isso. Como eu disse, pode ser que o Thales volte aí com o elenco quando voltar às atividades normalmente. E vamos torcer aí para a recuperação pronta e rápida aí do garoto Thales Magno. Bom, pessoal, o Vasco ganhou outro candidato aí à presidência. O Fred Lopes lançou aí a sua candidatura no canal Vascaíno Tem Voz. Ele deu uma entrevista bastante interessante nesse canal e confirmou que será candidato. Ele disse: pretendo ser candidato para modificar esse cenário de absoluto descontrole. Um cenário que hoje até os mais otimistas estão muito preocupados com o futuro do clube. Por esse motivo, decidi me candidatar à presidência para mudar esse cenário. Dar a minha contribuição como vascaíno e tirar o Vasco dessa situação, falou o empresário de 44 anos, Fred Lopes. Para você que não se lembra, ele chegou a assumir a vice-presidência de futebol do Vasco. Fred Lopes fez parte dessa gestão aí do Alexandre Campelo. Ele era o vice-presidente de futebol. Por não concordar com algumas atitudes do presidente, deixou aí o cargo no Vasco. Na época ele disse, por exemplo, que a venda do atacante Paulinho ao Bayer Leverkusen da Alemanha era uma caixa preta e que essa teoria tinha sido um dos motivos para sua saída. O dirigente se sentia excluído das principais decisões do clube. Do Fred Lopes, advogado, leva esse ano também foi oficializado aí um candidato à presidência do Vasco. Ainda sem data definida, as eleições devem ocorrer em novembro.
Recém-chegado no Vasco novamente, o Antônio Lopes elogiou bastante o elenco, pessoal. Ele disse que o time pode chegar muito longe nesse ano. Eu acho que o Antônio Lopes está bastante otimista, viu, galera? O time do Vasco, pelo que mostrou com Abel Braga, ele mostrou ser muito fraco. E o Antônio Lopes, ele disse que o Vasco tem um ótimo plantel, bons jogadores de muita qualidade e pode chegar bastante longe nesse ano. Ele também voltou aí para trabalhar ao lado do Ramon Menezes, que foi recém-efetivado como comandante do Vasco. Vale ressaltar que a diretoria também contratou o Lopes Júnior para ser auxiliar técnico da equipe. Lopes Júnior, se você não sabe, é o filho do Antônio Lopes, pessoal. E o Antônio Lopes mostrou uma animação aí de um profissional que parece que está começando agora no futebol. Em contato exclusivo com o Papo da Colina, o coordenador técnico elogiou bastante o elenco cruzmaltino e afirmou que o time tem capacidade de fazer uma excelente campanha nessa temporada. Vamos aguardar aí, né, meus amigos, ver se o Antônio Lopes vai ajudar o Vasco e também junto com o Ramon. O Edmundo até disse que técnico não precisa ter nome, que técnico qualquer um serve, né? É meio que um pensamento que o Eurico Miranda tinha antigamente, né? Que o Eurico não gastava dinheiro com treinadores. E pode ser que agora o Ramon Menezes ajude o Vasco, né? Tomara que ele tenha sucesso. E falando no Ramon Menezes, vai acontecer a apresentação dele hoje às 6 horas da tarde, meus amigos. A apresentação do novo técnico do Vasco vai acontecer aí via o Vasco TV, daqui mesmo no YouTube. Se liguem lá no canal do Vasco TV, vamos acompanhar a apresentação, nosso novo técnico, tomara que ele consiga aí fazer o melhor resultado com o Vasco, consiga treinar melhor esse time, para que o time tenha um padrão tático, para que o time consiga jogar melhor do que vinha jogando aí com o Abel. Devido aí à pandemia do Covid, a imprensa não irá comparecer na entrevista do Ramon, na apresentação do Ramon. Os jornalistas enviarão as perguntas ao treinador para a assessoria do clube. E torcemos para que o Ramon consiga fazer um belo trabalho, como ele mesmo já disse, conhece o elenco, tem um grande prazer de estar no Vasco da Gama, é um grande ídolo da torcida, um grande ídolo do clube, conquistou praticamente todos os títulos possíveis aí no Vasco, só faltou o Mundial, mas eu acho que o Ramon vai ajudar muito esse time, porque eu vejo ele como um técnico com uma mentalidade diferente, uma mentalidade que já conhece o Vasco da Gama, e isso é bastante importante, do que trazer um treinador que nunca esteve dentro do Vasco, um treinador como o Alberto Valentim, que chegou de paraquedas no clube e não fez absolutamente nada. Vamos torcer aí pelo Ramon para que ele consiga ter mais resultados com o Vasco. Bom, e para fechar, vamos falar sobre o Alexandre Campelo. Ele deu uma entrevista alguns dias atrás ao Fox Sports, antes mesmo de efetivar o Ramon como técnico, e ele falou sobre o meio argentino Nicolás Oroz. Ele foi perguntado sobre como que estava a situação do jogador, se o Vasco ainda iria contratar. Ele disse, Oroz tinha avaliação muito boa, mas não estamos discutindo, vai depender da escolha do treinador. Nessa época o Vasco ainda não tinha contratado o Ramon e pode ser que agora o Vasco volte à tona aí a tentar contratar o meia Nicolás Oroz. Segundo o Campelo, o jogador tem uma boa qualidade e o Vasco não nega o interesse no jogador. Ele afirmou que o técnico que dirá se irá investir ou não nesse jogador. Torcemos para que o Vasco contrate o Nicolás Oroz, porque é um baita jogador aí, canhotinho, muito habilidoso, pode ajudar bastante o Vasco aí nessa temporada. Jogador que tinha aí uma proposta do futebol árabe, pode ser que ele aceite, apesar de ser uma proposta consideravelmente alta para os cofres do Vasco, mas se o jogador não quiser ir jogar no futebol árabe, provavelmente ele deverá seguir para o Vasco. Segundo aí Fox Sports da Argentina, o jogador teria espaço sim no Vasco da Gama e teria contato já da diretoria do Vasco com a diretoria do Racing para tentar negociar esse jogador. E está entre Arábia Saudita e Vasco o destino do meia argentino Nicolás Oroz, jogador de 25 anos com boa passagem aí pelo Universidade do Chile e também pelo O'Higgins do Chile. Jogador que está no Racing, pode ser emprestado ao Vasco. Jogador pode ser emprestado para o Vasco. O jogador não será utilizado lá no clube de Avejaneda, na Argentina. Vamos aguardar, ver se o Vasco vai fechar a contratação do Nicolás Oroz, pessoal.
Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre o Fred Lopes se candidatando à presidência do Vasco. Se você acha que ele pode ter alguma chance de ganhar, também fala aí sobre a lesão do Thales Magno, que ele pode aí se recuperar mais rápido com o problema do coronavírus. Foi ótimo para o jogador, né, para a recuperação dele, mas para a sociedade foi péssimo, né, meus amigos, infelizmente. Falei também sobre o Nicolas Oroz, que quem sabe ainda pode ser jogador do Vasco. A apresentação do Ramon que vai acontecer às 6 horas da tarde e também aí das declarações do Antônio Lopes, né, que falou que o elenco do Vasco é um bom elenco, pessoal. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos.